Tudo bem? Espero que não esteja tremendo meu celular. Eu acho que meu cabelo tá bonito também, não vou fazer muita questão de arrumar ele, porque eu não vou sair, eu vou ficar em casa. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque eu estou muito contente de estar em casa. Por que será? Porque eu estou sozinha. E nem o gato está aqui. Nem o gato, você imagina? Isso não vai acontecer nem 1 milhão de anos. É simplesmente pura questão de sorte. Ai, Heloísa, isso por quanto tempo? Infelizmente, não é algo permanente, mesmo que eu sinta falta do meu gato. Vai durar apenas alguns dias. Inclusive, já gastei um desses dias de solidão. E dentro de pouco estarei reunida com a minha família. O que acontece? Nessa Semana Santa, a gente resolveu passar um tempo em Alicante. Porque a gente tem um lugar onde a gente pode passar um tempo lá. E os meus pais, a minha família, no geral, a gente decidiu passar a Semana Santa lá. Porque já que a gente tem a oportunidade, vamos aproveitar. E lá tá fazendo um clima mais gostosinho, não é mesmo? E eu concordei também. Ai, Heloísa, mas por que você não está lá? Eu inventei um migué. Ao mesmo tempo, não. Tem uma motivação. A gente decidiu convidar o Jorge para essa ocasião. O que acontece? O Jorge, nesse fim de semana, ele não podia ir. E ele iria bem depois. Só que são 4 horas de viagem no carro. Bom, a minha mãe, ela disse, porque ele não vem sozinho depois e você vem com a gente. E eu disse, poxa, mamãe, fazer o menino enfrentar 4 horas de viagem, solitário no carro, só pra ele passar a Semana Santa com a gente, sendo que ele podia estar com a família dele. Nem você acredita nessa desculpa, né? Eu também não. Na verdade, eu só queria passar tempo sozinho em casa. Porque isso significaria que eu teria todo esse espaço aqui somente para mim, durante alguns dias. Não tem barulho, eu não estou sendo interrompida, eu tô podendo gravar vídeo. Gente, só é possível eu estar gravando vídeo agora mesmo, porque primeiro não tem ninguém em casa e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar alto, posso falar baixo, posso repetir, porque não tem ninguém me interrompendo. É lindo! É lindo! E isso é o pontapé para o vídeo, porque um dos meus sonhos de toda a vida, desde que eu era bem jovenzinha, era morar sozinha. Mas tem uma motivação por detrás. E essa oportunidade que eu tô tendo agora, eu não tive muitas vezes na vida. Por quê? O meu sonho, na verdade, desde que eu era pequena, era ser uma mulher adulta. Parece meio absurdo, mas tem um sentido. Calma aí, fica aqui comigo. Desde que eu era pequena, eu tive vários sonhos ao mesmo tempo. Quis ser de tudo que você imaginar. De tudo. Eu nunca fui dessa pessoa que tem claro o que quer ser no futuro. E isso foi ficando mais claro quando eu comecei a chegar na adolescência. E eu já tinha mais claro, poxa, eu sempre quis ser essa mulher adulta. Eu sempre quis ser aquela mulher madura. Eu sempre quis me olhar no espelho e dizer, poxa, não sou mais uma menina. Sou uma mulher. Esse era o meu sonho. Aos poucos eu também fui descobrindo que nenhum dos meus sonhos era algo tangível para a realidade que eu tava vivendo. Mas eu queria me sentir uma mulher madura. Eu queria sentir que eu era uma pessoa crescida. Por quê? Eu sempre fui considerada uma pessoa muito brincalhona, muito jovial. É que muitas vezes as pessoas, elas me conhecem e pela minha atitude, minha forma de ser e um pouquinho pela minha aparência, eu pareço ser muito mais jovem do que realmente sou. Ironicamente, quando eu tinha uns 16, 17 anos, sempre me davam mais idade, mas enfim. Eu sempre quis me sentir uma mulher. E eu nunca me sentia uma mulher. O que isso tem a ver com morar sozinha? Então, imagino que para ser um adulto, muitas pessoas entendem que você precisa passar por uma série de etapas para você ser considerado uma pessoa adulta. No geral, as pessoas consideram que você chega na fase adulta quando os boletos já vêm no teu nome. Ou as pessoas consideram que você já é adulto quando você tem o seu próprio carro. E, na minha visão, desde que eu era pequena, ser adulto era viver sozinho. Então, para mim, o auge da vida adulta era morar sozinha, ser uma pessoa independente. E eu sempre coloquei isso como o meu objetivo final na vida. Peraí, eu tenho que dar uma pausa aqui porque meu celular me deu uma notificação. Voltamos à programação real. O que aconteceu é que eu não tinha muito espaço no celular, então ele me deu uma notificação dizendo que meu vídeo já estava ficando muito longo e já estava ocupando muito espaço. Porque eu pensava que eu ia conseguir esse status de mulher ao chegar aos meus 20 anos. Aí eu percebo, poxa, eu não sou uma mulher ainda. Aí eu chego nos 21, cadê minha carteira de motorista? Não tenho dinheiro pra isso. Aí eu chego nos 22, eu não tenho trabalho. Aí nos 23, vai se repetir. Se bem que aos 23 anos eu tirei a minha carteira de motorista, mas eu não tinha carro. Na verdade, eu uso da minha mãe. E as coisas vão se acumulando. Aí agora, eu vou cumprir 28 anos e eu ainda sinto que tem muitas coisas que eu não conquistei. Porém, teve um momento em que eu parei pra pensar, Heloísa, é bem possível que você chegue até os 30 e você não tenha se independizado. Porque existem uma série de fatores que você não levou em consideração. Fatores que eu não levei em consideração.
Não precisava da musiquinha, mas tudo bem. A primeira coisa que você precisa ter é um trabalho. E se você não tem trabalho e você pode se permitir viver sozinho, seu burguês safado, esse vídeo não é pra você. Brincadeira. Assim, é um pouquinho mais difícil você conseguir chegar a se independizar se você não tem dinheiro. É impossível? Não, mas não é simples. O ideal é você pelo menos olha lá, pelo menos ganhar um salário mínimo, tanto no Brasil como aqui. Segundo, a situação de aluguel aqui na Espanha é um tema muito delicado. Não quero nem falar muito disso porque assim, até sai uma lágrima aqui do meu olho, porque é bem possível que eu nunca vá conseguir me independizar devido à situação dos aluguéis aqui. Imagina comprar uma casa, isso é muito mais complicado. Impossível? Não. Complicado? Sim. Mas se eu já não tenho trabalho e a situação para você encontrar um local decente para viver já não é fácil, poxa, a coisa tá ficando um pouquinho mais difícil. E agora vem o terceiro ponto, que esse é tão importante quanto os outros, que é você saber viver sozinho. É bem possível que você possa cumprir os dois primeiros requisitos, você ter um trabalho, você ganhe bem e você seja um burguês safado, seja lá o que for, e você ter um local ok para você viver. Mas se você não souber se virar sozinho, meu filho, a coisa vai ser muito difícil. Porque eu já conheci uma pessoa que se dizia muito independente, muito maduro, mas não tinha a menor ideia de como era viver sozinho. Não sabia lavar uma louça, não sabia se organizar, não sabia fazer nada de casa. É imprescindível pra você viver não só sozinho, mas se você viver com família, você saber fazer o básico. Assim, eu vou contar uma anedota aqui, eu não quero expor ninguém, não quero que essa pessoa se sinta constrangida, até porque essa pessoa provavelmente não vai ver esse vídeo, e eu não estou falando em tom de ofensa, porque é uma pessoa que eu tenho um certo carinho. No estágio onde eu estou agora mesmo, eu tenho um colega que ele é muito jovem, então eu entendo de onde vem o desconhecimento dele. Só que teve um momento que eu fui pegar uma pá pra recolher um lixo e eu disse aí, olha, eu vou ali, recolho a pá e já venho. Rapaz, quando eu fui ver o menino, tava pegando uma vassoura de um jeito mó esquisito, assim, contraintuitivo, eu disse, meu Deus, ele não sabe varrer. Um menino de 18 anos, né? Mas assim, como eu disse, não estou aqui para julgar. Eu me aproximei dele e falei, fulano, você sabe varrer? Ele disse, não. Aí eu falei, olha, você pega o cabo com essa mão aqui e essa mão aqui, você faz esse movimento. Não é muito mais fácil? Ele disse, é mesmo. Aí você imagina, tem várias pessoas assim, que elas vão chegar numa certa idade e não vão saber fazer essas coisas básicas. Não tô dizendo que esse fulaninho, ele não saiba se virar, mas foi algo que me impactou bastante, porque eu sei que tem muitas pessoas que, além de varrer, não sabem fazer muito mais, não sabem nem fritar um ovo, e pra mim isso é o básico, ok? Eu não estou dizendo que eu seja uma super dona de casa, tem muita coisa que eu tenho dificuldade de fazer, mas não significa que eu não saiba, ou que eu não tente. Existem pessoas que nem tentam, ou que pelo menos têm dinheiro suficiente pra poder pagar alguém pra fazer as coisas pra elas. Burguês safado! Ok, vou parar com esse negócio de burguês safado, é porque eu acho muito engraçado. Tudo bem, vamos continuar. Então, pra você viver sozinho e tendo uma vida satisfatória, vamos lembrar disso aqui, satisfatória, porque uma coisa é você se independizar e você não está feliz com a sua condição, você precisa ter esses 3 requisitos. Isso pelo menos segundo a minha concepção, e eu acho que faz sentido, né? Então, desses 3 requisitos, eu só cumpro um deles, que é o último. E ainda assim com ressalvas, porque às vezes eu faço uns desastres na cozinha que até eu questiono a minha própria existência. O básico eu sei fazer, arroz, feijão, macarrão, delícia. Até pão eu sei fazer, só que tem vezes que eu questiono até minha própria sanidade. Gente, olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tô sozinha em casa desde ontem. Ontem eu fui inventar de fazer um purê de batata, porque eu amo purê de batata. Só que eu pensei, poxa, eu só sou uma pessoa, então eu vou pegar poucas batatas e eu vou fazer esse purê. Quando eu escorro a água e percebo que eram poucas batatas, porque eram umas batatas assim pequenas, eu disse, putz, como eu faço pra isso render? E eu botei leite demais. Então eu fui amassando, eu fui percebendo que aquilo dali tava ficando líquido demais. Nem parecia um purê, parecia um creme de batata. E esse não era o meu objetivo. Então, eu me lembro que uma vez eu vi na internet uma pessoa aleatória colocou farinha de trigo no purê de batata pra fazer ele ficar mais denso. E eu pensei, vou fazer isso. Talvez funcione comigo. Eu não vou dizer que isso não funcione. Só que eu não coloquei farinha de batata. Eu coloquei polvilho, senhores. Nem eu tô acreditando nisso. Eu sei. E ficou aquele treco esquisito com sabor Enfim, eu tentei comer, eu juro, comer até a metade da gororoba que eu fiz. Por muito pouco aquilo não se converte em um líquido não newtoniano, porque realmente estava muito líquido e eu coloquei muito polvilho. Foi uma combinação estranha. Pra não dizer que não estragou o meu momento de comida, eu fiz uns cogumelos que ficaram, ó,
maravilhosos e milho. Só que eu tive a brilhante ideia de misturar tudo. Por que, senhor? Eu tive que ficar catando no meio da gororoba os cogumelos e os milho, porque era a única coisa que eu podia comer sem ficar fazendo uma careta. Mas eu juro pra vocês que eu não cometo essas atrocidades todas as vezes que eu pise na cozinha. Ok, vamos voltar ao tema. Talvez você tenha muito claro o que é ser um adulto e que você tenha uma concepção mais amadurecida sobre o tema, mas eu não tinha. E foi necessário eu parar um tempo, refletir sobre isso e eu dizer, poxa, eu sempre sonhei ser uma pessoa adulta. Eu sempre sonhei ser uma mulher madura. E eu já sou. Eu sei que muitas vezes eu olho pra mim mesma e eu penso, poxa, você podia ser uma pessoa um pouquinho mais séria, Luísa. Você podia fechar mais a boca. Você podia prestar mais atenção nos seus movimentos. Só que eu já amadureci bastante. Tem muitos aspectos sobre a minha pessoa que eu percebo que melhoraram bastante. E por eu ser uma pessoa muito crítica com relação a mim mesma, eu não vejo esses pontos positivos que eu tenho sobre a minha pessoa e que me ajudaram a amadurecer. E também o fato de eu sempre colocar esses objetivos que significavam ser uma mulher não ajudaram a que eu percebesse que eu já sou uma mulher adulta. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que ser uma pessoa adulta não é exatamente ser uma pessoa madura. A maturidade, ela é algo que pode estar relacionado à idade, mas também ela pode vir independente da sua idade. Isso daqui não é justificativa pra você chegar numa menina bem jovenzinha e dizer, poxa, você parece ser muito madura pra tua idade. Eu tô dizendo isso porque eu já ouvi. Eu já não escuto mais isso porque eu tenho 20 e tantos. Eu ouvia isso até demais, ok? O que eu quero dizer com tudo isso é que eu colocava o fato de ser adulto num pedestal, que era um status, uma coisa que eu usaria pra me fazer sentir melhor. E à medida que eu não alcançava esse objetivo, eu me sentia um cocôzinho. É necessário você ir à terapia, você fazer muita autorreflexão sobre certos temas, isso ajuda você, logicamente. E aí eu fui percebendo, putz, talvez eu nunca alcance os objetivos que eu estabeleci para mim mesma. E é muito mais complicado do que eu poderia imaginar. E é bem possível que eu já tenha alcançado alguns objetivos na minha vida. E é possível que eu nem precise estabelecer objetivos. O que eu acho engraçado também é que muitas vezes quando a gente é jovem, a gente vai estabelecendo uma certa imagem do que são certas coisas. Quando eu era adolescente, eu conheci muitas pessoas, talvez você tenha conhecido, talvez você fosse esse tipo de pessoa que pensava que o adulto, ele era aquela pessoa que ia pra balada, aquela pessoa que bebia, pessoa que fumava, que tinha vida sexual ativa, entende? Muitas dessas séries americanas que a gente assistiu ao longo da nossa juventude que ensinavam o que era ser a vida adulta, estavam mentindo pra nós. Porque eu vou te dizer uma coisa, você não precisa ser maior de idade pra fazer todas essas coisas. Beber cerveja e saber saborear um bom vinho não significa você ser maduro. Também preciso comentar uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham muito claro, outras já têm isso mais claro, mas aqui na Europa tem muita gente que fuma. E tem gente que fuma desde muito cedo. Quando eu falo muito cedo, eu já vi criança de 12 anos fumando. Quando a gente é adolescente, parecer mais adulto do que a gente realmente é algo muito legal. E a gente sabe muito bem que não. Na verdade, a única coisa que você vai conseguir fumando é um belo de um câncer de pulmão, dentes amarelos e você cheirar a fumaça. Isso aqui não é um ataque a pessoas que fumam, não é essa a minha intenção. Porém, a gente sabe muito bem que não existe um benefício direto de fumar. Esteticamente, para uma boa parte da população, é algo que parece bem legal, né? Você pensa assim, aquela pose de pessoa fumando, muito estilosa. E aqui eu vejo isso muito presente. Claro que no Brasil teve uma campanha muito forte contra o tabagismo. E no geral a gente aprendeu que o ato de fumar não é algo tão glamouroso assim, não é algo tão admirável. Porém, a gente vê que as coisas aqui são um pouquinho diferentes. Enfim, tudo isso que eu tô falando aqui se resume em uma coisa. A experiência da vida adulta, ela muda de pessoa para pessoa. Ao igual que outros adolescentes, queria me sentir uma pessoa adulta, porque eu achava incrível você ter a liberdade que você não tinha aos 15, 14, 13 anos, por exemplo. E você chegar numa certa idade, você poder ir nos lugares sem ter que dar satisfação sobre a sua idade ou o que você tá fazendo pros seus pais, era algo que eu almejava. Nisso você também percebe que ser criança também não é tão ruim, ser adolescente é divertido, tem os seus pontos positivos. O tempo livre que você tem na fase da infância e adolescência é algo que você não consegue ter na sua fase
fase adulta. Também é necessário lembrar que essas metas que muitas vezes a gente estabelece para chegar até a vida adulta foram estabelecidas por pessoas que viveram uma realidade completamente diferente da nossa. Conseguir certas coisas na nossa geração é muito difícil. Você comprar sua própria casa é uma luta que talvez você nunca ganhe e vai ter que viver de aluguel pro resto da sua vida. A gente nem tem mais Nossa, nem sai. Hoje em dia a gente nem tem tanta perspectiva sobre se aposentar. Isso é muito triste. Imagina pra mim que eu só fui ter o meu primeiro emprego formal, ou seja, de carteira assinada, aos meus 26 anos. Eu vou cumprir 28 esse ano. É um baque muito forte. É muito triste. Não significa que eu não tenha trabalhado. Eu já fiz várias coisas, mas nada de forma formal. Estou sendo redundante, mas você entendeu o que eu quis dizer. Vale lembrar que cada experiência individual é diferente. Existem pessoas que vão ter limitações, existem pessoas que vão ter tudo muito mais fácil do que os outros. Ser um adulto é um conjunto de coisas da sua vida, sua experiência pessoal, que vai definir se você é uma pessoa adulta ou não. Que vai definir se você é uma pessoa madura ou não. Eu acho que é muito mais importante na sua vida você ter a capacidade de autoanálise e você saber crescer e você saber aprender dos seus erros do que você saber dirigir um carro. Isso é uma visão pessoal. Talvez você pense que é muito mais importante saber dirigir um carro e você ter sua própria casa do que saber fazer autoanálise. Que inclusive é uma habilidade que nem todo mundo tem. Tem muitas pessoas que não têm a capacidade de olhar pra si mesmo e dizer, poxa, eu preciso melhorar isso. Exatamente por pessoas que não conseguem se olhar no espelho e identificar o que vem ali, a gente tem muitos problemas na nossa sociedade. Mas enfim, finalmente eu consegui gravar. Finalmente eu posso dizer que fiz um vídeo longo. Vou conseguir editar no computador. Tenho tempo nada, nem ninguém vai me interromper. Nem o gato. Eu sinto falta do gato? Sim, com certeza. Mas não vou reclamar desse tempo sozinha, é maravilhoso. E tchau. Não sem antes eu mostrar o meu pijama do Shrek. Olha que lindo. E não, eu não falei sobre o trailer do Shrek. Na verdade, eu acho que não tem muito mais o que eu possa falar sobre o tema. Inclusive, já falei sobre o quinto filme do Shrek antes de sair o trailer do Shrek. Então, vou deixar o vídeo aqui como recomendado, pra caso você queira assistir. E é isso, um beijo pra você. Se você quiser que eu fale sobre algum tema, comente aqui embaixo. Ou talvez não sei. E tchau. É, isso aí.